Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença, a participação aqui de vocês. E eu vim trazer um tema um tanto diferente, né? A gente, do mundo do Pilates, aí, tanto fisioterapeutas quanto educadores físicos, essa visão dessa primeira imagem, um cadeirante num estúdio de Pilates, não é muito fácil de se ver. Por isso que eu decidi, então, fazer essa aula com vocês, para eu contar um pouco da minha experiência, da minha vivência e compartilhar um pouquinho aí com vocês. Então, por que vocês devem estar se perguntando, mas por que a Camila escolheu falar sobre esse tema? Por que a nossa aula de hoje, essa primeira aula, eu já escolhi falar sobre Pilates para cadeirantes? Por vários temas, por vários motivos. Na verdade, eu tenho dois principais motivos para ter escolhido esse tema para abordar aqui com vocês hoje. O primeiro motivo é que esse tema, Pilates para cadeirante, ele é um tema muito desafiador. E por que ele é desafiador? Porque eu, quando fui pega de surpresa por esse tema, ele também foi desafiador para mim. Eu, hoje, com a minha experiência, eu não acho que seja um tema impossível, um tema difícil, mas ele é um tema desafiador no sentido de assustar muitas pessoas, bloquear muitos fisioterapeutas, educadores físicos aí, para que a gente desafie o nosso método Pilates e inclua essas pessoas nas nossas aulas. Então, esse é o principal motivo de eu ter trazido esse tema para vocês, por ser um tema um tanto desafiador. E ele começa já sendo desafiador, por quê? Logo que eu penso no método Pilates, tá? O Pilates, Joseph Pilates, quando criou o método, lá atrás, eu tenho certeza que todo mundo aqui já já estudou o método bem profundo, já trabalha com esse método há mais tempo, a não ser a Renata, que com certeza está aprendendo ali na vol e daqui a pouco vai começar a dar aula de Pilates. Mas é um tema onde a gente vê a história de como ele foi criado, a gente já começa a lembrar de que o Joseph criou esse repertório, esse método magnífico, que eu sou apaixonada pelo Pilates, mas ele criou, primeiro, em benefício próprio, porque ele era uma pessoa muito doente, ele sentia que essas atividades físicas faziam um bem danado para a saúde dele. Isso há quanto tempo atrás? A gente já tinha essa comprovação de que o Pilates faz muito bem para a saúde, para promover saúde e para curar doenças, né? Porém, na época, os mais adeptos do método eram quem? Artistas, profissionais da dança, bailarinos. Se a gente se remeter lá atrás, quando o método começou a ser dissipado, a ser desenvolvido, ampliado, as pessoas que mais faziam o Pilates eram pessoas que tinham total mobilidade, eram bailarinos, eram dançarinos, eram pessoas que, inclusive, conseguiam muito, tinham mais mobilidade, mais movimento do que pessoas ditas normais, né? Então, começa aí. Eu vou pensar numa aula para cadeirante e um método que ele foi concebido lá do começo para as pessoas que tinham maior amplitude de movimento, que tinham um domínio total do corpo. Então, ele já começa sendo desafiador quando eu coloco esse tema, essa população de cadeirantes, dentro desse método que é tão complexo, digamos assim. Outra forma de eu colocar como desafiador esse tema é que ele é um método exatamente como eu falei, completo e complexo. Complexo não no sentido de difícil, não é isso. Mas o Pilates, ele engloba muita coisa. O Pilates, ele é muito rico. Ele é uma metodologia, ele é uma forma de exercitar o corpo muito completa.
Tá aí os 6 princípios básicos do Pilates que a gente usa, que a gente ouve falar, que a gente aprende. Pilates, ele fortalece. No Pilates, a gente trabalha concentração, a gente trabalha muito o centro da força, né? O powerhouse lá, a caixa de força. A gente trabalha muito controle, respiração, coordenação, fluidez, precisão dos movimentos. Então, é um método que eu tenho alongamento, mobilidade, dinamismo, fluidez de movimento, fortalecimento, tudo no método muito junto, né? No método único e misturado. Então, de novo, a gente se remete como que eu vou pegar um cadeirante, que é uma pessoa teoricamente cheia de limitações, e colocar essa pessoa dentro de um método que foi inicialmente praticado por pessoas que têm muita mobilidade, que sabem trabalhar o corpo, que sabem se movimentar. O mesmo método que é tão complexo, que trabalha força, respiração, alongamento, mobilidade, concentração, fluidez, precisão de movimento. Então, é muita informação dentro de um círculo que, inicialmente, até o final dessa aula, a gente vai mudar, quem tem esse pensamento vai mudar, é limitante, é limitado, né? Outra coisa que deixa, outro ponto que deixa esse tema que eu estou abordando com vocês hoje um tanto desafiador é o próprio estúdio de Pilates. Como ele é desenhado, como ele é arquitetado, né? Os aparelhos de Pilates, eles são basicamente esses 4. Os estúdios, normalmente, a gente consegue trabalhar com espaços pequenos, como esse da foto, tendo um aparelho de cada. Então, muitas vezes, a gente coloca um tatame no chão de borracha para que os aparelhos não deslizem, não escorrega. Isso já dificulta um pouco uma movimentação ali dentro de cadeira de roda. Os aparelhos, eles são construídos de uma forma padronizada. Eu consigo mexer muito no aparelho no sentido de carga, de altura, de forma de posicionamento, porém, ele é limitado. O Reformer, ele tem lá um encaixezinho certinho para apoio de ombro, para apoio de cabeça, uma altura da cama, que normalmente é padrão. A chair, né, ela tem lá o apoio de braço, que eu posso ou manter o apoio ou tirar, mas ela é uma cadeira estreita, uma cadeira sem encosto, onde eu tenho um sistema de mola que pode me facilitar ou pode me complicar. E todos esses fatores, então, do estúdio de Pilates, eles são limitantes, eles são desafiadores quando a gente pensa num deficiente físico, seja ele cadeirante ou seja ele com uma limitação importante. Então, por isso, o tema também, quando eu penso num cadeirante, eu falo, meu Deus, eu começo a juntar esses 3 pontos e falo, realmente é desafiador para um instrutor de Pilates. E, além disso, as molas, né? Quando a gente pensa em fisioterapia, eu acho que a grande maioria aqui é fisioterapeuta. Quando a gente pensa em fisioterapia e a gente vai atender, que nem eu vi que tem uma pessoa aqui da neurofuncional, né? Da neuro, ela trabalha com neuro e tem Pilates. Quando a gente vai atender uma pessoa com neuro, normalmente a gente tem aqueles tablados maiores, ou então a gente tem uma maca um pouco mais larga, numa altura mais adequada para nós, físio, e um pouco mais adequada para até ficar mais fácil de eu deslocar esse paciente de uma cadeira de roda para esse tablado. Eu tenho recursos que me facilitam e que me ajudam durante a aula, eu tenho métodos e ferramentas que me facilitam e me ajudam durante o atendimento. E no Pilates eu tenho mecanismos, métodos e ferramentas, como o estúdio de Pilates e as molas prontas. Elas estão ali e muitas vezes, durante o nosso trajeto de Pilates, de instrutor de Pilates, a gente aprendeu a olhar a mola como uma resistência.
Vocês concordam comigo? Se eu falar para vocês, para que serve as molas no Pilates? O que vocês vão me responder aí? Vamos lá, vamos colocar ali no chat. Para que serve as molas no Pilates? Provavelmente, qual vai ser a resposta de nós, instrutores de Pilates? Para dar carga, né? Para dar resistência, para que o aluno tenha, é o peso do Pilates. Quantas vezes vocês vão dar aula aí, e uma aula experimental, e o aluno chega e fala para vocês, nossa, mas na academia é peso, aqui é mola. Você fala, a mola dá resistência, a mola que fornece a resistência, o peso mesmo. E quanto que pesa? E muitas vezes a gente não sabe o quanto em quilos isso representa. Mas normalmente a gente tem essa visão de que a mola é igual à carga, tá? Então, eu sei que tem, gente, só para vocês entenderem, às vezes eu vou dar uma paradinha, é porque tem um delay aí entre o que eu estou passando para vocês e a resposta de vocês no chat, tá? E quem já foi meu aluno sabe que eu adoro falar, então eu vou falando, e não espero a resposta de vocês ali. Então, pode ir colocando. A Josi acabou de colocar a carga, a guia, a Paula colocou, ele funciona como um guia, exatamente, ele direciona, né? Ele dá um direcionamento do movimento. Mas alguém já parou para pensar que essa mola pode ser utilizada de uma forma completamente diferente? Provavelmente não. E eu vou falar para vocês que dá para usar a mola de uma forma bem diferente do que a gente está habituado com o método Pilates, ok? Então, por esses motivos que eu escolhi falar para vocês hoje desse tema. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha vivência e de como é mostrar alguns exercícios para vocês, porque nós do Pilates, nós gostamos de ver prática, a gente não quer ficar só na teoria, a gente quer ver exercício, ter ideia de atendimento, e é isso que eu vim aqui mostrar hoje para vocês. O porquê o Pilates pode, deve e vai ser muito benéfico para os cadeirantes, ok? Eu coloquei, então, meu primeiro motivo de escolher esse tema como desafiador, porque ele foi desafiador para mim. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência profissional daqui a pouquinho para vocês, mas há mais ou menos 8 anos atrás, eu fui chamada para dar aula num estúdio de Pilates. Eu tenho a experiência com Pilates já tem 17 anos, e eu fui chamada para dar essa aula de Pilates num outro estúdio. Era um estúdio que só tinham educadores físicos, um estúdio bem legal, aqui de São Paulo, capital. E uma mãe chegou para as donas desse estúdio e queria que a filha fizesse Pilates. A filha tinha muita vontade de fazer Pilates, era uma menina de 16, mais ou menos uns 16 para 17 anos. A filha tinha muita vontade de fazer Pilates, a sogra da menina fazia Pilates, a mãe do namoradinho e tal. E chegou para essas duas moças e falou: olha, eu queria que minha filha fizesse Pilates tal, mas eu queria que ela fizesse com um fisioterapeuta. E na época, a dona do estúdio falou: nossa, mas a gente tem educadores físicos. Tá, mas eu prefiro que seja com fisioterapeuta, porque ela tem um probleminha muscular, mas nada sério, e aí eu acho melhor ser um fisioterapeuta. Ok. Essas donas desse estúdio me conheciam, entraram em contato comigo e me chamaram, então, para dar essa aula. Camila, você quer pegar essa aluna? Ela tem 17 anos, ela faz faculdade, a mãe falou que ela tem, acho que alguma coisinha muscular, mas é só uma coisinha muscular. E você topa? Falei, lógico, super top. Eu estava numa transição aí de trabalho, onde eu queria conhecer outras possibilidades e trabalhar em outros estúdios para eu ampliar mesmo e poder tirar o pé da onde eu estava e começar a escalar novos desafios. Daí eu marquei muito bonito a minha aula experimental, né? E fui para esse espaço. Cheguei nesse espaço,
Era mais ou menos como essa foto desse estúdio que vocês estão vendo. Um espaço bem pequeno, porém, imaginem a foto que vocês estão olhando com aquele Cadillac lá no fundo, na frente do espelho, e aonde tem nessa foto o Barrel, a Cher e o Reformer, esquece isso e coloquem ali mais 4 reformers. Então, ao total, 5 reformers nessa foto, um do lado do outro, todos de frente para o Cadillac, tá? Então, era esse espaço que eu tinha lá. 5 reformers, o reformer torre e um Cadillac. Bem apertadinho, imagina 5 ali. Era um corredorzinho entre os aparelhos, né? E eu comecei, então cheguei um pouco antes, preparei aquela super aula, igual todo mundo que está me assistindo aqui faz. O que que a gente faz quando a gente começa um trabalho novo? A gente prepara aquela aula, você fala, não, uma menina de 17 anos, eu vou dar a aula dos sonhos para ela vai se apaixonar pela minha aula. Vou mostrar tudo que tem para ela de Pilates e ela vai. Caterine, é essa foto pequenininha, tá? Que tá aí do lado. Não é uma foto, não vou pôr, até por uma questão ética, a foto do estúdio, mas é parecido com esse, para vocês imaginarem aí, pequenininho. E aí, bolei essa aula magnífica, perfeita, e fui para o meu primeiro dia de trabalho nesse lugar. E cheguei mais cedo, comecei a preparar. Então, arrumei o reformer, coloquei a torre, já pensei nas molas, 17 anos, uma menina super forte, vou colocar menina de 17 anos, normalmente quer deixar o corpo mais tonificado, tem força, normalmente tem uma postura que não é muito bonita, então vou trabalhar tudo isso, tudo na minha cabeça, desenhadinho com os meus 17 anos de experiência. Montei a aula e fui pegando acessório, depois disso eu vou usar a chair, depois eu vou fazer tal exercício no barrel, depois eu vou usar aquele Cadillac para fazer uma postura suspensa, linda, maravilhosa, finalizar com uma foto linda para pôr no Instagram, no meu primeiro dia de trabalho, no espaço, no novo estúdio. Ok, e nesse espaço, assim como está nessa foto, tinha uma porta que separava, uma porta de vidro de correr que separava o estúdio da recepção. E eu arrumando os meus acessórios, os meus aparelhos para começar a minha aula, eu escuto uma conversa na recepção. E nessa recepção, o que eles faziam? Eles tinham como se fosse uma triagem. A recepcionista pegava os dados pessoais, nome, telefone, endereço, enfim. E tinha lá umas questõezinhas básicas, uma enquete, aonde ela perguntava para os alunos, né? Fazia meio que essa triagem. E duas perguntas me chamaram muito atenção. Uma delas foi: qual de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua qualidade de vida? E aí a menina, que até então eu só estava ouvindo, falou, eu dou nota 10 para minha qualidade de vida. Falei, nossa, que legal. Eu lá dentro já pensando. Falei, nossa, depois dessa aula, então, ela vai dar 1000. E continuei arrumando, e aí veio uma outra pergunta que me chamou muito a atenção, que foi, de 0 a 10, quanto que você dá para sua autoestima? E essa menina ela falou desse jeito, 10. E eu me lembro que a aula era à noite, eu já tinha trabalhado o dia inteiro, cansada. Eu falei, nossa, me veio assim na cabeça, como é bom a gente ter 17 anos, né? A gente dá 10 para nossa autoestima. Se ela me perguntar hoje, nossa senhora, eu vou falar, ai meu Deus, não tô gostando do cabelo, não tô gostando da luz, enfim. Isso me marcou. Essas duas questões entraram na minha cabeça. E falei, tá na hora, vou começar a aula. Fui ao encontro dessa aluna. Quando eu abri a porta da recepção, eu dei de cara com uma menina linda, maravilhosa, numa cadeira de rodas, toda tortinha, com a coluna tortinha, e ela estava na cadeira de rodas. E isso, para mim,
foi uma virada de chave. Primeiro, eu suei frio, me deu dor de barriga, me deu tremedeira, me deu vontade de sair correndo, porque eu queria que vocês pensassem, se colocassem no meu lugar. Vocês, instrutores de Pilates que estão aqui hoje, 37 pessoas me assistindo. A primeira vez que vocês dão aula para pessoas saudáveis, sem nenhuma limitação, com limitação de tenho dor nas costas, tenho dor no ombro, fiz uma cirurgia de joelho, tenho hernia de disco, essas coisas, né? E no primeiro dia de trabalho eu abro a porta e eu me deparo com uma moça na cadeira de rodas. E aí, gente, aquilo, eu falei, e agora? Não posso falar palavrão aqui, mas eu falei, ferrou. O que eu vou fazer? Toda aquela aula apavorada, exatamente. Toda aquela aula que eu tinha preparado, não dava para eu fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. E foi um pavor. Era uma menina linda, linda. Eu não podia ali sair correndo. Eu sou profissional, eu não tinha o que fazer. Aí eu me restabeleci. Com certeza ela percebeu, com toda certeza ela percebeu. E vocês vão ver que ela percebeu que tem um vídeo dela aqui. E aí eu falei, vamos lá. É o que tem para hoje, meio atordoada ainda. Parece filme, parece historinha que eu quero passar para vocês. Não foi, gente. Isso foi realidade. Foi assim que eu entrei no mundo do Pilates para pessoas com deficiência. Foi na marra, foi no suor, foi no sufoco que eu comecei a ter esse trabalho de Pilates para pessoas com deficiência. Foi exatamente nesse dia. Eu peguei essa menina, que ela estava na cadeira de rodas, fazia anos, desde a minha época de faculdade, que eu não guiava uma cadeira de rodas, eu já não sabia mais guiar uma cadeira de rodas, e eu entrei dentro desse espaço aí que vocês estão vendo na foto. Só que lembra que com mais 5 reformers, a cadeira não passava. Não tinha, o ambiente físico não colaborava. Eu não conseguia passar com a cadeira. Ela tinha uma escoliose exacerbada pela postura e pela doença que depois eu fui entender. Eu não conseguia colocar ela no reformer. Ela ia ficar toda torta no reformer. A única luz que me veio foi, olhei para o Cadillac e falei, o Cadillac parece uma maca, parece um tablado de neuro. Eu vou colocar essa menina lá. Empurrei, fui arrastando o aparelho, empurrando a cadeira de roda até eu chegar no Cadillac. Cheguei no Cadillac e falei, e agora? Como é que tira uma pessoa da cadeira de rodas da melhor forma possível? Da forma mais adequada, para que eu não sofra com a minha coluna e não machuque meu paciente? Também não lembrava mais. Vamos tirar como Deus me ajudar. Ainda bem que a menina era magrinha, bem magrinha e pequenininha. Consegui, porque quem não me conhece pessoalmente, eu sou pequenininha também. Mas consegui colocar essa menina, essa moça, no Cadillac. E aí, falei, bom, aula experimental, vamos bater um papo para ganhar tempo e eu entender o que ela tem. E aí a gente começou a conversar, e ela me contar um pouco da história dela, o que você tem, quando que foi o diagnóstico. E aí ela falou assim, eu tenho ataxia de Friedreich. Sabe essa cara que eu fiz agora? Foi a mesma de interrogação, assim, ó. Foi a mesma que eu fiz para ela. Eu falei, o que seria ataxia de Friedreich? Que eu ouvi esse nome em algum dia na minha graduação e nunca mais ouvi isso. É uma doença raríssima. Como que eu fui pegar uma ataxia de Friedreich despreparada? Mas eu mostrei uma cara de profissional que estava entendendo tudo e falei, lógico, sim, conte-me mais, fala mais para mim, o que você sente, como que você vive, quais são suas limitações, e fui tentando pegar ali informações
e tentando construir uma aula do que eu vou fazer para essa menina hoje. Eu não tenho preparo, eu não tenho formação, eu não tenho conteúdo, eu não entendo da doença, eu não sei o que a doença causa, eu não sei o que a doença, para onde essa doença leva, qual é o trajeto dessa doença. Eu tenho um estúdio apertado, ela é cadeirante, e eu não sei lidar com um cadeirante no método Pilates. Então, o que eu vou fazer? E aí me deu um estalo que, antes de eu fazer a formação de Pilates, eu sou fisioterapeuta. E na físio a gente tem aula de neuro, tem estágio em neurologia, tal. E foi por aí que eu levei. Falei, é agora a minha chance. O que eu vou fazer com ela? Fisioterapia. Sou fisioterapeuta, ué. Sei atender um paciente neurológico? Ok. Coloquei ela deitada e comecei a fazer alguns exercícios. Passaram-se mais ou menos uns 10, 15 minutos. Ela olhou para mim e falou assim: Ô Camila, mas isso não é Pilates. De novo a minha cara de. Falei, como assim? É Pilates? Não, isso não é Pilates. Porque eu vejo na internet vídeos de Pilates, eu já assisti uma aula da minha sogra fazendo Pilates. É diferente. Isso que você está fazendo em mim, eu faço todos os dias na minha fisioterapia. E aí, gente, ela jogou um balde de água fria. Eu falei, meu Deus, achei que ela não sabia a diferença. Achei que eu ia dar simplesmente uma sessão de fisioterapia para ela e ia passar como Pilates e tá tudo bem. E ela me questionou isso logo no primeiro dia. E aí eu disse, vamos lá, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vi uma mola, olhei para uma mola, falei, mola, carga, carga, mola, direção, direção, mola, guia, né? Coloquei a mola no pé dela e fui. Foi horrorosa a primeira aula. Eu insegura, eu sem saber onde eu podia mexer, eu sem saber nada da patologia, eu sem saber como atender um paciente com tantas limitações num Cadillac, num Reformer. E a Joyce pôs uma carinha assim, e foi exatamente essa cara. Eu fiquei extremamente desanimada, dei a aula até o fim, agradeci, fui para minha casa extremamente frustrada. Quem me conhece sabe que eu sou muito. Tem algumas pessoas aqui, né, que me conhecem. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu preciso dar 120% da minha pessoa. Então, eu fico muito frustrada, eu me cobro demais. E aí eu fui com aquela imagem daquela menina, loirinha, de olhos azuis, linda, doce. Eu tenho uma filha jovem, com a vida inteira pela frente, que tinha acabado de entrar na faculdade, que só queria fazer Pilates, que fisioterapia ela faz todos os dias, que fono ela faz não sei quantas vezes na semana, que TO ela também já faz, que médico ela vai todo dia, que tratamento medicamentoso ela também faz. Ela só queria fazer uma atividade física, um Pilates. Só. Ela escolheu como atividade física, assim como qualquer pessoa escolhe uma musculação, uma natação, um crossfit, um balé, ela escolheu o Pilates. E eu não podia, eu não conseguia passar isso para ela. Então eu fiquei extremamente chateada, extremamente frustrante. Eu vivenciei esse tema que eu estou trazendo para vocês hoje, Pilates para cadeirantes, na marra, na prática. Foi muito difícil isso para mim. Esse dia eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fiquei pensando em tudo isso e falei, não, peraí. É um método que a gente ouve o Joseph falar, né? Pilates foi feito para todo mundo. O Pilates é sem barreiras, o Pilates é sem idade. Então, peraí, se é um método feito para todos, todos a todos, não é todos sem deficiência. Falei, tem alguma coisa errada. E foi nesse dia que, na mentira, eu fiquei muito frustrada nesse dia. No outro dia, a dona do estúdio me ligou e ela me falou, Camila, a menina adorou a aula e ela vai fazer 2 vezes na semana. E aí eu falei, ferrou.
porque agora eu vou ter que dar aula de Pilates para ela. E foi nesse dia que eu decidi, eu falei, não, essa população precisa desse método. Esse método, ele é maravilhoso. O método Pilates, ele é fantástico. Os benefícios que a gente tem com esse método são gigantescos. As pessoas, elas entram de uma forma no nosso estúdio e elas saem de outra. Tem resultado, é comprovado cientificamente. Como eu não sei, mas eu preciso fazer esse método encaixar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, seja cadeirante, seja amputado, seja com doença rara, seja com doença genética, seja com doença neurológica grave, seja com paralisia cerebral, AVC, com qualquer doença. Todo mundo tem que ter o direito de fazer o Pilates e ter os benefícios com o método. E foi aí que eu virei a chave e falei, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha o nome da doença, uma doença rara, né, ataxia de Friedreich. Eu entrei de cabeça, eu pesquisei muito, eu marquei consulta com vários médicos que são, na verdade, só tem 2 médicos muito bons e especialistas aqui em São Paulo. Fui perguntar, fui questionar, fui estudar, fui para a Unifesp, num grupo de pessoas que atendem essas pessoas, que são raras aqui no nosso país. Não tem tratamento, é uma doença progressiva. Enfim, eu comecei a devorar, pesquisar e estudar muito sobre essa doença, ataxia de Friedreich. E a partir do momento que eu consegui entender a doença, que eu vi que, bom, essa doença, ela age assim, 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 ela começa desse jeito, ela migra para tal jeito, daqui 1, 2 anos, ela é evolutiva, né, ela é neurodegenerativa, então o meu objetivo é segurar o máximo que eu conseguir agora, enfim, eu me aprofundei nessa doença inicialmente, porque era o que eu tinha na minha mão, e comecei a adaptar o método, estudar muito o método e ver o que eu podia fazer do método para colocar no atendimento dessa menina. E a Gabi é testemunha, porque ela sabe que essa história é muito verdadeira, né, Gabi? Até me arrepiou. E eu tenho muito a agradecer essa menina, porque foi essa menina que me fez me tornar profissional que eu sou hoje, me fez eu ter todo o conhecimento que eu tenho hoje de Pilates para pessoas com deficiência. Foi ela que me fez criar esse método. Foi por ela que eu falei, não, todo mundo tem que ter esse direito, e eu vou estudar para que esse método eu consiga aplicar em toda e qualquer patologia. E foi por ela isso mesmo. Ela já faleceu, mas ela está aqui e ela está aqui, ó, no método que eu estou mostrando para vocês hoje. Enfim, e aí foi depois de muito estudar, depois de muito, que eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí agora eu vou mostrar um pouquinho de quem é a Camila para vocês, brevemente. Então, eu já disse aqui nessa história, eu sou fisioterapeuta, o ano que vem eu faço 20 anos de formada, então eu estou com 19 anos de formação. Eu me formei na Unicastelo em 2004, lá no interior de São Carlos, no interior de São Paulo, né? Uma cidade próxima a São Carlos. Fiz mestrado em São Carlos, mestrado em geriatria e pós-graduação em grupos especiais. Então, desde aquela época, eu já queria algo diferente, eu já queria levar atividade física aonde não era tão fácil de chegar. Naquela época, os idosos não eram tão inseridos e foi por esse caminho que eu trilhei. Eu tenho formação completa em todas as áreas de Pilates, Met Pilates, Pilates Estúdio, Pilates em reabilitação, formação em Pilates suspenso, em acessórios que hoje a gente utiliza no Pilates, como Flowwheel, Street Easy, tá? Então, desde 2006, eu respiro Pilates. Eu saí de 2004 a 2006, eu tratava todo mundo com fisioterapia. A partir de 2006, quando eu conheci o método Pilates, eu me pegava tratando todo mundo, ou seja, todos os tipos de lesão osteomioarticular,
com Pilates. E foi aí que eu falei, peraí, esse método dá para fazer tudo, dá para reabilitar todo mundo. E segui isso até 7, 8 anos atrás, quando tive essa experiência, tive esse susto e vi que, peraí, de novo, esse método dá para ir além. Dá para eu pegar o público que não chega nos estúdios de Pilates, que não passam pelos estúdios de Pilates, dá para eu começar a atender. E fui por esse caminho aí, tá? Sou ainda docente de graduação e pós-graduação de algumas universidades aqui de São Paulo e também de uma pós-graduação aí do interior. Sou palestrante em vários encontros e congressos de Pilates, tanto os nacionais quanto os internacionais. Já levei esse método Pilates lá para o México, numa faculdade de lá, já dei curso fora do país. Sou autora do livro Pilates para Pessoas com Necessidades Especiais, pela editora Vol, que nós lançamos esse livro em 2020. E sou a idealizadora, né? Sou a criadora do método Pilates para pessoas com deficiência, que é o que eu trago um pouco da minha experiência e da minha vivência aqui para vocês. Além dessa faceta, então, desafiadora que esse tema traz, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui, não, que esse tema traz, o outro motivo que me fez trazer esse tema Pilates para cadeirantes aqui para vocês é porque ele é totalmente novo, é a inovação desse tema. Ele é novo porque os profissionais que são capazes e que têm total habilidade de atender pessoas com deficiência nesse mundo de Pilates, essas pessoas, elas são diferenciadas. Vocês aí que estão me assistindo, 49 pessoas estamos agora. Essas 49 pessoas, a pessoa que conseguir se diferenciar, que conseguir estudar, que conseguir ter uma formação, que conseguir ir além, ela vai ser uma pessoa diferenciada nesse mercado. Além disso, é um caminho muito promissor, é um caminho muito grande, infinito a ser explorado. Primeiro que são muitas as patologias. Segundo que é um público pouquíssimo atendido nos estúdios de Pilates. Tá? Então, é um grande mercado, um grande número de pessoas que precisam desse atendimento, que terão o benefício desse atendimento, e um público muito vasto. Pouquíssimos instrutores de Pilates sabem ao fundo, não vão tomar o susto que eu tomei, e vão saber certinho, passo a passo, de como atender uma pessoa com uma limitação importante. Além disso, financeiramente, é disso, a gente precisa de dinheiro para viver, né? Nós estamos aqui para aprender e para levar algo a mais para os nossos alunos. Financeiramente, também é um mercado que, por ser pouco explorado, existe um grande mercado de atendimento, e mais do que isso, normalmente esses atendimentos, eles são feitos individuais. É o fisioterapeuta, o educador físico, ou seja, o instrutor de Pilates, com a pessoa com deficiência. Então, o valor de hora-aula dessas pessoas, ele é um valor mais significativo, eu posso cobrar mais do meu atendimento e atender um por horário, tá? Então, visando financeiramente, isso também é um tema muito importante para quem resolver desbravar aí. Por que eu falo de deficiência? Porque quando eu comecei a estudar, eu fui pesquisar, será que realmente tem muita gente com deficiência? Será que realmente a deficiência, ela é ouvida, ela é atendida aqui no nosso país? E foi aí que eu tomei um susto. Primeiro susto, além dos outros que eu já contei para vocês. Para vocês terem ideia do quão pouco explorado é esse meio dos PCDs, das pessoas com deficiência, o último censo feito pelo IBGE para quantificar o número de brasileiros que possuem algum grau de deficiência foi feito em 2010, ou seja, 14 anos atrás.
Faz 14 anos que a gente não tem um estudo do IBGE mostrando o número real de pessoas que têm uma deficiência. Então, o quanto isso é abandonado, tá? A deficiência no Brasil, ela representava, em 2010, porque esse dado está desatualizado, então, 17,7 milhões de brasileiros. Ou seja, 24% da população total do Brasil possui algum grau de deficiência. É muita coisa, é muita coisa. A gente falar que 1/4 do nosso país tem algum grau de deficiência. E dependendo desse grau de deficiência, essas pessoas, elas não estão inseridas numa atividade física. Elas estão inseridas em clínicas de fisioterapia, em clínicas de reabilitação, mas elas não estão inseridas num mundo de atividade física. Me fala aqui quantas pessoas com uma cadeira de rodas vocês já viram dentro de uma academia de musculação? Quantas? Eu nunca vi nenhum cadeirante dentro de uma academia. Alguém já viu? Se viu, eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo. Desde a década de 80, quando começou a se falar em inclusão social, a deficiência passou a ser uma questão de direitos humanos. Mas uma questão de direitos humanos meio florida, né? Por que eu falo isso? Porque da década de 80 para cá, os direitos humanos eles começaram a perceber que essas pessoas com deficiência, com qualquer grau de deficiência, veja, eu não estou nem selecionando se é motora, se é cognitiva, se é visão, se é audição, não, eu estou colocando todo mundo como deficiente. Essas pessoas com deficiência, elas eram, até a década de 80, elas eram colocadas tudo no mesmo pacote. As pessoas aqui que são mais, não vou falar velhas, mais vividas, mais maduras, se a gente pensar lá na nossa infância, as pessoas que tinham deficiência, elas iam para onde? Eu que sou do interior, passava um ônibus, né, pegando as crianças que tinham algum grau de deficiência, tudo misturado, podia ser visão, audição, motora, cognitiva, colocava todo mundo dentro desse ônibus e levava para a mesma escola, todas, que eram as APAES, tá? Então, crianças ou adultos com deficiência, todo mundo era direcionado para o mesmo lugar. Depois da década de 80, foi se notando que não dava para colocar todo mundo no mesmo pacote, porque cada um tem a sua classificação, cada um tem a sua diferença, cada um age de uma forma. Eu ter uma limitação motora, eu não preciso estar no mesmo grau de cognição do que um outro que tem uma dificuldade cognitiva. Então, eu consigo fazer parte de uma sociedade. E foi aí que eles colocaram, inventaram, então, a inclusão social. Só que eu falo que essa inclusão social, ela é muito bonita, né? Mas, na prática, ela pouco funciona. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram essas crianças que eram alocadas, esses adultos, todos do mesmo local, e distribuíram. Agora todo mundo pode ir para a escola. Então, quando a gente fala de inclusão social, a gente pensa em escola. Então, hoje, qualquer pessoa que tenha alguma deficiência vai para a escola, a gente encontra professores que não são completamente preparados, não são obrigados a ser, entendeu? O que acontece? Vocês não estão preparados para atender uma pessoa com deficiência, seja ela qual for. Talvez vocês estejam com um cadeirante que tem uma cognição ok. Vocês estão prontos para atender um síndrome de Down? Uma paralisia cerebral no Pilates? Um amputado? Um lesado medular? Tá? Porque um cadeirante, ele pode ser cadeirante por vários fatores, tá? Mas até que ponto nós estamos preparados? Certo? Não estamos preparados e não somos obrigados a estar. Quem quer estar preparado está aqui hoje assistindo a aula e vai estudar e vai se especializar e vai avançar para atender essa população. E é isso que acontece, tá? O estado de saúde e bem-estar das pessoas com deficiência pode afetar diretamente na socialização, aprendizagem, trabalho e autonomia. E hoje já foi mais do que comprovado que a atividade física, ela é
remédio para tudo. Hoje, qualquer um que está aqui, qualquer um de nós, profissionais da saúde, se a gente for num cardiologista reclamar com alguma queixa, ele vai dar um medicamento e vai falar, faz atividade física. Se a gente for num reumato, ele vai falar, você vai tomar isso e atividade física. Num gineco, atividade física. Num gastro, você vai tomar o medicamento e vai fazer atividade física. Hoje tudo é indicado atividade física. Atividade física a gente não fala, o movimento cura. Tudo, para dor nas costas é atividade física, para tudo que a gente tem hoje, o medicamento é a atividade física. Para vocês tomam atividade física diariamente, a dose de vocês, para que a gente tenha saúde. E por quê? Por um grupo de pessoas que tem algum grau de deficiência, seja ela qual for, a atividade física não cabe, não é indicada. Tá errado isso. Tá muito errado isso. Eu fiz a pergunta aqui, não tem acessibilidade para deslocar. Tem um paciente cadeirante que faz crossfit. Olha que legal. Olha que legal. Eu já vi amputados no crossfit. Eu faço crossfit e eu já vi um amputado no crossfit que, desculpa, ele dá de 1000 a 0 nos meus 2 braços. Ele é amputado de braço. Enfim, ele arrasa. Mas o quanto nós estamos em quase 50 pessoas aqui. 2 pessoas colocaram. Eu nunca vi aqui em São Paulo ninguém indo para academia de cadeira de rodas. Primeiro, que ela vai precisar de alguém para levar. Segundo, como que ele vai passar da cadeira de rodas para um aparelho? Terceiro, esse aparelho, o professor que está ali, ele está preparado para atender, para adaptar, para regular esse aparelho, para fazer as adaptações necessárias nessa carga, nesse posicionamento. Tem gente que tem uma deficiência de mão, não consegue segurar na barra para fazer o exercício. O professor sabe adaptar isso para que ele tenha o benefício da atividade física? Não sabe. Então, é ser muito contraditório. É tirar o principal medicamento da sociedade e colocar... Deixa eu tirar uma janelinha aqui, que senão vai atrapalhar. E colocar que essas pessoas não podem fazer. Sobre a aptidão física relacionada à saúde, alguns autores colocam que a pessoa com deficiência deveriam apresentar capacidades aeróbia e composição corporal consistentes, com saúde positiva, flexibilidade adequada para a saúde funcional, níveis de forças adequados para que ela tenha uma vida independente. Agora me fala. Está aqui falando que qualquer pessoa, inclusive as com deficiência, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter independência, ela tem que ter flexibilidade e força suficiente para que ela cuide do seu bem-estar, faça suas atividades de vida diária, ela tem que ter capacidade aeróbica para que ela consiga desempenhar suas tarefas do dia a dia. Tá aqui, tá colocando na teoria. Esse método que inclui, que coloca tudo isso, não é o Pilates, gente? A gente tem esse método na mão. O nosso método, o nosso trabalho do dia a dia oferece tudo isso para essas pessoas. Então, por que não atender pessoas com deficiência? Por que não aprender um método que ensina um passo a passo de cada exercício, o que pode e o que não pode ser feito? Não é? Vamos lá. Claro que pode. Aqui, ó, eu coloquei para vocês um depoimento de um aluno meu, tá? Esse aluno, ele tem também, a doença é raríssima, mas eu fui premiada. Ele também tem ataxia de Friedreich, o nome dele é Renan, ele tem 23 anos hoje, ele já está comigo faz mais ou menos 2 anos. Ele não é cadeirante ainda. A ataxia, ela tem uma característica própria da doença, que hoje não é o tema, não vou falar dela. Mas está aqui, ele viu que o desequilíbrio dele, que a ataxia gera nessa falta de coordenação, ela não piorou nesses 2 anos. Foi o que eu falei para vocês. Às vezes, a grande maioria das deficiências que são neurodegenerativas, elas são progressivas. Não cabe a nós frear, parar e curar, que bom seria. Mas não é isso que acontece. Então, normalmente, a gente consegue o nosso benefício com isso,
eu vou segurar esse movimento, eu vou preservar, eu vou dar mais qualidade de vida para ele, eu vou fazer com que ele se torne mais independente e tenha melhor qualidade dos movimentos em cada estágio da evolução dessa doença, tá? Então tá aqui, ó, sinto que com o treino intensificado para o meu tratamento consigo manter uma boa qualidade de vida, ele trabalha, ele estuda, ele dirige, ele acredita que as coisas se tornam mais fáceis por estar focado em um treino específico para ataxia de Friedreich. É isso que vale a pena, né? Deixa eu ver, minha professora tem um aluno de paralisia cerebral, que legal. E eu tenho outro aqui, ó, que eu não podia deixar de colocar esse depoimento. Eu vou ligar o vídeo e vou ficar quietinha aqui para vocês assistirem. Essa foi a culpada por me fazer estudar, por me fazer ir atrás e desenvolver esse método. Então, eu queria só que vocês ouvissem um pouquinho ela falando. Qualquer pessoa pode fazer o Pilates, tá? O Pilates ele é indicado para todo mundo. E levando para o raciocínio das pessoas que você citou, que tem algum problema de locomoção, alguma deficiência física, tipo você que tem ataxia, o Pilates também é recomendado por todos os benefícios que eu falei. Claro, o Pilates bem feito, um Pilates no local adequado e com profissionais que saibam o que estão fazendo, né? Que tem essa diferença e saibam como lidar. Nós fazemos algumas adaptações na sua aula, por exemplo, mas a Gi é capaz de desenvolver qualquer exercício aqui no Pilates. É muito bom. A Gi está fazendo Pilates comigo tem mais ou menos uns 2, 3 meses. Isso. E a Gi, eu percebo que ela tem muita vontade de vir para a aula de Pilates, né? Inclusive, acho que pouquíssimas vezes a gente precisou faltar e você tem muita vontade de repor, ânimo, chega aqui bem animada para fazer a aula. Então, quando a gente vai animada para uma aula, porque a gente está gostando da aula, né, Gi? E eu queria saber o que o Pilates mudou para você nesses 3 meses. Você que faz fisioterapia convencional já faz um bom tempo, incluindo o Pilates no seu trabalho, no seu tratamento. O que você sentiu? O Pilates, quando eu faço com a Camila, eu me sinto, tipo, depois totalmente alongada, leve e conhecendo todo o meu corpo, controle total. Só pra vocês terem uma ideia, o meu quadril, ele solta muito fácil, eu me mexo e ele soltou. Há um mês, o meu quiropraxista, ele não tem mais que pôr o meu quadril no lugar porque ele falou que eu tô ganhando músculo e controle. E o Pilates me dá isso também, lógico. Tem o mérito da fisioterapia que eu faço, mas o Pilates me ajuda muito. Às vezes a Camila judia de mim, porque ela é malvada, ela tem essa cara de boazinha, mas ela é malvada. Mas é muito bom, mesmo assim, quando eu fico dolorida, depois sentir, porque sentir um músculo pra mim é algo, já era, eu não sentia, e agora que eu sinto, é realizador, muito bom. Quando a Camila vem os desafios pra mim, eu sempre acho que eu não vou conseguir. É verdade isso. E aí, quando eu vejo que eu consegui, que ela fala, ó, fez, nossa, me dá uma realização. Porque consegue, tem muitos exercícios que, inclusive esses que na rede social as pessoas postam, esses exercícios de Pilates mais bonitos, mais desafiadores, que a Gi às vezes fala, eu não vou conseguir. Eu falo, vai, nós vamos tentar pelo menos. E na maioria das vezes ela acaba conseguindo. E eu gosto muito, é um prazer dar aula pra gente, porque a cada aula a gente tem um desafio diferente, né, Ju? Quando a gente acha que já foi todas, a gente lança um novo desafio e ela supera. O desafio também deu derrubar a Camila da máquina. Tem tudo isso, a gente. Ela derrubar as coisas, bater a cabeça. Fazer barulho durante a aula da savana. Eu nunca soube de um profissional, assim, quando te falaram que você ia me atender, eu tenho uma doença. Em algum momento você ficou com receio de me atender, de dar ruim, de não saber como é que é? Medo não tive medo de você não. Acho que você teve medo de mim. Na primeira aula, viu? Quando eu meio maluquinha. Eu gostei. Tá bom. Eu acho que o fundamental é que a gente esteja sempre atualizado, o profissional ele tem que estar sempre atualizado, saibam o que estão fazendo, né, o tipo de aula. Aqui a gente cria diversas adaptações, às vezes tem algum movimento que é do convencional do Pilates e a gente não consegue executar, então a gente dá um jeito, a gente faz uma adaptação para que ela faça o Pilates
da melhor maneira possível e tendo os benefícios que o Pilates traz. É o que é importante, a gente sempre estar avançando para o benefício do nosso aluno, do nosso paciente. Então é isso, gente. Essa é a culpada de eu ter criado esse método tão bonito, porque foi o que a Paula falou. É sim, muito, muito. Eu fico muito satisfeita de ver o quanto a gente pode ajudar. E aqui, ó, 50 pessoas, a gente chegou em 50 pessoas. Serão 50 pessoas que vão fazer mais 50 pessoas ter essa satisfação. São mais 50 pessoas que vão poder ter o benefício desse método, sentir. A Gi, ela fala no vídeo que ela fazia no dia que a gente gravou esse vídeo, porque ela tinha um canal que ela inspirava outras pessoas. Ela gravou esse vídeo fazia 3 meses que ela estava fazendo Pilates comigo. Quando a Gi chegou, lembra que eu falei que ela ficava na cadeira de roda, bem tortinha por causa de uma escoliose? Ela não tinha controle de tronco nenhum. Então, a Gi não conseguia sentar sem apoio na coluna. E vocês viram o jeito que ela estava sentada? Perninha de índio, tá? Batendo um papo ali, sem apoio nenhum nas costas. E isso para a gente é gratificante, né? Se ela, dava para ver o brilho no olho dela, como ela gostava. E foi com ela que eu aprendi. Se hoje me perguntarem como que você criou o método, foi por causa da Gi, foi pela inspiração da Gi, e foi com ela foi a minha cobaia em tudo, e a cada patologia que aparecia diferente, a cada deficiência nova que me aparecia, eu queria me envolver, eu queria estudar mais, eu queria pegar, aprender, e foi assim que eu fui fazendo um arsenal de patologias, tá bom? Então, gente, quando a gente fala de Pilates para PCD, Pilates para pessoas com deficiência, existe um arsenal, existe um campo muito grande, tá? Hoje eu trouxe para vocês a vivência de um cadeirante, que é o que eu marquei aqui. Mas a gente pode atender pessoas que nasceram com alguma deficiência, seja ela uma doença rara, uma doença genética, como a síndrome de Down, ataxia de Friedreich, uma doença adquirida, tá? Uma lesão neuromuscular que veio se manifestando com o tempo, como a esclerose lateral, a esclerose múltipla, distrofias, as miopatias, outras doenças raras que acabam aparecendo, lesões medulares, ou seja, uma situação que se instalou, a pessoa não nasceu, né, com aquela deficiência, mas ela se tornou deficiente, uma amputação, uma paraplegia, uma tetraplegia, uma hemiplegia, um acidente vascular cerebral, um PC. Então, a gente consegue um deficiente visual, um deficiente auditivo, uma pessoa que tem autismo, tá? Que hoje a gente atende muita gente assim. Então, várias são as deficiências que o Pilates é capaz de atender. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês a do cadeirante. Tornar-se cadeirante pode ser por vários motivos. Então, a pessoa pode ter nascido com alguma doença, ela pode ter tido uma paralisia cerebral, ela pode ter tido uma paralisia na infância, ela pode ter nascido com alguma deficiência e aí ser cadeirante a vida toda, ou ela pode adquirir essa condição, né? Hoje eu vou falar um pouquinho, vou mostrar para vocês um aluno que eu tenho, que ele adquiriu essa condição, tá? Deixa eu só mudar aqui. Então, o que acontece? As pessoas, estatisticamente falando, uma lesão medular, que são aquelas patologias, aquele deficiente que tinha uma vida, uma mobilidade normal e, de repente, por alguma doença, alguma síndrome, alguma patologia ou algum acidente, se tornou paraplégico, se tornou cadeirante. Então, é deles especificamente que eu escolhi para falar hoje para vocês. O maior número de pessoas com lesão medular é causado por acidente de trânsito. 48,3% dos acidentes de trânsito levam à lesão medular.
25,2% dos lesados medulares, eles se tornaram com lesão medular depois de agressão, tiro, agressão física, arma de fogo. Quedas, 14,8%. Acidentes de mergulho, né? Mergulho, fratura de cervical, 4,4%. E outras causas, 7%. Só que todas essas causas que a gente pega que são mais evidentes e mais responsáveis, as maiores causadoras de lesão medular, são em pessoas totalmente ativas, homens e jovens, tá? A característica maior dessas pessoas são isso, pessoas em idade altamente produtiva, que de repente, por algum desses fatores, se torna dependente de outras pessoas e vai para uma cadeira de rodas. A lesão medular. As estatísticas mundiais revelam que, por ano, a cada 1 milhão de pessoas, dentre desse 1 milhão, de 30 a 40 delas sofrem lesão medular. Aplicando tais dados à população brasileira, a gente pode falar que de 5 a 6 mil pessoas por ano têm um comprometimento neurológico e se tornam lesados medulares. Então, é pensar que a cada ano, novos 6 mil pessoas vão se tornar cadeirantes. Então, olha a quantidade de pessoa que precisa de uma atividade física. Esses autores colocam que o indivíduo com lesão medular sofre inúmeras alterações, lógico, foi o que eu disse, eles saem de uma condição totalmente ativa, totalmente de idade produtiva, onde estão entrando em faculdade, trabalhando, muitas vezes começando relacionamentos mais duradouros, e de repente, algum trauma, algum acidente faz com que tudo isso mude o seu estilo de vida, sua atividade motora, e tenha essa limitação. Então, o que eu mais preciso fazer com esse público é justamente capacitar esses jovens que passaram de uma condição normal para uma condição de deficiência, capacitar e deixar com que esses jovens continuem a tocar a sua vida da melhor forma possível, com a melhor qualidade de vida. Então, eu tenho que ter em mente que o Pilates vai ajudar muito. Por quê? Porque o Pilates vai gerar para essa população uma independência. Vai fazer com que ele, mesmo tendo essa deficiência, ele consiga se locomover sozinho, ele consiga fazer as suas transferências sozinhas, ele consiga realizar as suas atividades de vida diária em casa sozinho. Então, se ele consegue fazer tudo isso, ele também vai ser capaz de executar e de desenvolver uma atividade física, de se desempenhar numa atividade física que vai fazer tão bem para ele, tá? O método Pilates oferece ao aluno, né, com lesão medular, benefícios como crescimento axial, respiração, concentração, estabilização de tronco, reduz impactos articulares, melhora a qualidade de vida e muito mais do que isso, previne outras complicações e, além disso, faz com que essa pessoa se torne independente. Eu tenho aqui, ó, agora se não sair som, não precisa, tá, pessoal? É mais para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês, lógico que eu queria ficar aqui mais 3 horas dando aula e mostrar muito exercício, mas eu trouxe um pouquinho do que é o Pilates para vocês com pessoas com deficiência. Então, o objetivo aqui, ó, ele era um bombeiro que teve a lesão medular durante o trabalho, jovem, como eu disse, e ele queria continuar. Ah, olha que legal, ó, o Gabriel colocou aqui para vocês o depoimento da Giovana, tá? Depois aí no chat vocês vão conseguir ouvir tudo certinho e ver como ela era linda. Então, esse paciente, por exemplo, era bombeiro, teve a lesão medular numa queda no trabalho dele, e ele continuou trabalhando. A queixa dele era aqui, todos os bombeiros se exercitavam, né? Todos os bombeiros precisam ter um condicionamento físico legal, precisa ter um aporte muscular legal, faziam suas atividades para continuar tendo condicionamento aeróbico, físico, fortalecimento muscular, para desenvolver sua tarefa. Ele, a partir do momento que ele teve já esse baque de lesão medular, ele nem podia fazer o que ele gostava, que era ir para a academia. Então, essa era uma queixa, foi por isso que ele foi procurar uma atividade física.
E aí, além desse benefício de melhorar a autoestima dele, fazer com que ele pudesse voltar, então, a praticar atividade física, durante as conversas a gente identificou que ele era ele foi tirado, então, do trabalho de rua e foi colocado mais num trabalho administrativo. Só que o trabalho administrativo ele ficava 8 horas sentado na cadeira de roda. Por quê? Eu tenho que pedir para alguém para me ajudar a passar para a cadeira é desconfortável, eu não tenho controle de tronco, eu vou cair, eu vou ficar torto, ela não tem braço. Então, peraí, o que a gente fez? Vamos desenvolver habilidades que essa pessoa jovem consiga lidar sozinha com isso. E aí a gente começou a fazer vários trabalhos de controle de tronco, de deslocamento lateral, porque ele ficou lá na função de atender telefone, para que ele, então, conseguisse voltar a ser ativo, né? Um trabalho ativo. Deixa eu abrir o chat aqui. E aí a gente começou a trabalhar com função. Então ele foi para o Pilates e era isso, ó. A gente começou a desenvolver exercícios para que ele conseguisse ter mais controle de tronco, igual foi com a Giovana, que não sentava sem apoio, e em 3 meses de Pilates começou a ganhar tônus de tronco e conseguia sentar. A Giovana também ficava na cadeira de roda na faculdade. Depois do Pilates, ela chegava na cadeira de rodas, ela tinha um pouco mais de força, então ela conseguia passar para a cadeira, às vezes ela ainda precisava de um pouco mais de ajuda, porque ela tinha essa doença, era neurodegenerativa, então faltava força no braço. Mas esse paciente, não. Os membros superiores dele, ele conseguia desenvolver todas as atividades. Então, ele conseguia chegar no seu trabalho, passar para a cadeira de trabalho dele, virar para pegar um telefone, atender o telefone, se cair alguma coisa no chão, ele conseguia pegar, porque ele começou a ter todo o controle de tronco, tá? Então, era isso que a gente trabalhava, a gente começou a dar funcionalidade para ele. O Pilates, como eu disse, quando eu comecei a estudar, a grande coisa que eu fiquei fissurada foram as outras possibilidades da mola. A mola aqui, para vocês terem ideia, ela está sendo facilitadora de movimento. Então, ele seria uma pessoa que dificilmente a gente conseguiria colocar ele na postura de gato, porque da cintura para baixo ele não tem controle nenhum. Então, o que eu fiz nesse exercício? Eu utilizo a mola do Pilates, que é uma resistência, tá? A mola tá fazendo o exercício para ele. A mola tá puxando ele para cima, ele só tem que manter o controle de tronco, seguir as orientações que eu tô falando, e a mola, então, nesse caso, ela está ajudando no movimento. Ela está sendo uma facilitadora de movimento. Então, quando eu consigo ter essa visão de que a mola, ela não é só uma resistência, ela não é só uma carga, e consigo ver todos os outros benefícios, consigo olhar para o aparelho de Pilates e consigo criar várias funções para ele me ajudar como fisioterapeuta e para ele ajudar mais ainda o meu aluno a desenvolver tarefas que na fisioterapia convencional ele não conseguiria realizar, eu consigo criar um arsenal maravilhoso de possibilidades de exercícios. Então, tem exercício, eu tenho pacientes que não movimentam quase nada, e aí eu consigo amarrar ele inteiro no Cadillac, mola no braço, mola na perna, e ele consegue ficar posicionado da melhor forma possível. Ele consegue ter a abertura dos braços, ele consegue manter a perna numa posição que nunca mais ele tinha sentido. Eu consigo manter ele sentado, colocando molas no tronco dele, eu consigo manter ele estável. Então, ele tem sensações proprioceptivas, articulares, musculares, muito diferentes, que nenhuma outra terapia, nenhuma outra atividade daria essa propriocepção para ele, devolveria essa sensação para ele, tá? Aqui, por exemplo, ó, uma das formas que eu falei, a perna tá só posicionada. Eu coloquei uma mola mais pesada para segurar mesmo a perna dele. Só que quem tá segurando é a mola.
toda a propriocepção que eu tô dando, que essa mola, que essa posição tá dando para esse tornozelo, para esse joelho, para esse quadril, tá trazendo benefícios osteomioarticulares para ele que ele não sentia há muito tempo, tá? E aí ele tá fazendo todo um trabalho de tronco. Posso incluir diversas coisas. A gente pode trazer uma mola, só para vocês terem ideia. Ao invés dela vir de cima para baixo, ela pode vir, ó, da lateral para o pé e a gente simular uma bicicleta, tá? Uma mola puxar num sentido, a outra no outro, para ele simular a troca de passos. Eu posso colocar ele sentado ou, dependendo de como for, sentado em cima de uma caixa e ele ir sentindo a passada de acordo com o estímulo de força e de torque que eu uso com a minha mola, tá? Então, é fantástico as possibilidades que eu tenho de trabalhar com as molas do Pilates. Deixa eu passar mais um. Já foi? Acho que acabou. Deixa eu ver aqui. Então, essas são todas as possibilidades. Olha, outra coisa legal, ele precisava de ajuda para tudo. Hoje ele consegue ficar na casa dele e se virar. Então, a gente faz treinamento de... Parei, não sei se vocês escutaram, mas esse vídeo tinha som. De deslocamento de tronco, de trabalho de força, de trabalho de deslocamento de posições para que eu dê autonomia para ele fazer isso no dia a dia. Então, na própria casa dele, a hora que ele acorda, ele não precisa mais chamar ninguém. Ele mesmo se vira, ele mesmo passa para sentado, porque agora ele tem a postura de gato, ele tem força, porque o Pilates está devolvendo força para ele de membro superior, então ele consegue passar para a cadeira, ir no banheiro, passar para o vaso sanitário, voltar para a cadeira, escovar o dente, se arrumar, se trocar, porque agora ele consegue ficar sem apoio nas costas, ir para o trabalho, né, com um carro adaptado. Isso devolve, gente, autoestima, isso devolve independência para uma pessoa jovem e faz com que ela encontre outras maneiras de ter uma qualidade de vida muito boa, muito diferente do que aquela vida de ir para a fisioterapia convencional, ir para fono, ir para TO, ir para o médico e voltar para casa, né? Ele tem outras possibilidades. Tudo bem? Todo mundo comigo ainda? Tudo certo? Então, gente, aqui tem mais uma fotozinha da Giovana. É isso. O principal objetivo do nosso método Pilates, num paciente que é cadeirante, seja ele lesado medular por uma doença adquirida, uma doença pré-existente já, é trabalhar função. Sempre vocês vão ter na cabeça que vocês vão devolver para ele funções. Sempre coloca metas com objetivos curtos, rápidos, porque se a gente colocar, eu quero que você levante da cadeira e ande sozinho, isso é frustrante, ele não vai chegar, ou ele vai demorar muito para chegar. Então, assim como o depoimento da Gi, vocês ouviram, ela falava lá que cada dia eu levava um desafio diferente para ela. E esse desafio, na maioria das vezes, ela achava que ela não conseguia, eu também não sabia se ela ia conseguir ou não, mas a gente tem que tentar. Para vocês terem ideia, a Giovana, eu vou tentar encontrar foto e eu vou pôr no meu Instagram. Então, quem não me segue ainda, vai me seguir, @Pilates Camila Morelli. Eu vou colocar nos stories uma foto da Giovana na posição de vela no tecido suspenso, tá? Para vocês verem. Uma cadeirante, ela conseguiu, porque foi ela que fez, ficar na posição de vela do morceguinho no tecido do suspenso. Por que isso? Porque isso devolvia, mostrava para ela que ela era capaz. Por mais que não saísse perfeito, por mais que a gente precise adaptar, sai o movimento. Eles são capazes de fazer muita coisa, tá? Tudo bem aí? Todo mundo comigo? Ah, tem vídeo aqui, ó, também da Gi, ó. Ó, um exercício, no dia que a gente fez esse exercício, é um exercício que para nós é muito simples, né? Mas a mola, ela não tem força, ela não tinha força
ativa de fazer esse movimento sozinho. Então, a hora que ela via a perna dela subindo, que era uma ajuda que a mola estava dando, ela ficou muito satisfeita de eu não ter que pôr a mão, dela conseguir realizar a flexão e extensão da perna, do quadril sozinha, sem ninguém. A mola estava facilitando, mas ela fazendo esse movimento que ela já não fazia sozinha há muito tempo, foi uma realização. Tudo bem? Todo mundo aí comigo? Então, o que o Pilates para pessoas com deficiência vai trazer para vocês? Capacidades técnicas, como um conhecimento aprofundado das patologias. Eu vou oferecer para vocês todo o passo a passo, todo o esmiuçado, cada patologia, o que cada uma tem, como cada uma se manifesta. Capacidade de criar, possibilidade de criar aulas e detalhadamente o que vocês podem fazer e o que vocês não podem fazer. Não é pegar um método e sair aplicando da mesma forma para todo mundo. Não é isso. Vocês sabiam que tem patologias que eu não posso dar muita carga, porque se o aluno fadigar, ele vai piorar? Existem patologias que eu não posso trabalhar alongamento, algumas deficiências que eu não posso trabalhar alongamento. Por quê? Porque ele já tem uma frouxidão ligamentar, articular importante, então eu vou prejudicar. Como saber identificar isso? Com o Pilates para pessoas com deficiência, que está tudo detalhado, está tudo passo a passo. Depois de muito eu estudar, de muito eu aprender na marra, depois que eu conheci a Giovana, eu tenho tudo isso detalhado para vocês. Utilizar o sistema de molas e aparelhos de forma estratégica. Saber quando usar o Cadillac, quando usar o Reformer, para que horas eu vou utilizar a chair, passo a passo. Quando que eu uso a mola como resistência e quando eu uso como facilitadora. Tudo isso já está pronto para vocês. Adquirir um arsenal completo de exercícios e de possibilidades para atender esse público e ter essa certificação que é diferenciada e é inédita. É a cerejinha do bolo para quem tiver essa formação. As capacidades estratégicas, expandir o seu espaço de trabalho e aumentar o número de atendimentos. Então, hoje, vocês que estão aqui a essa hora, assistindo a minha aula, provavelmente quem ainda não atende viu que dá para atender, dá para abrir agenda, dá para aumentar o seu faturamento, explorar esse mercado que tem pouquíssimas pessoas que atendem esse público. Então, todo esse método de Pilates, além de eu dar tudo pronto para vocês, patologia por patologia, de uma forma completa, o que vocês podem e o que vocês não vão poder fazer durante as aulas, as aulas prontas de como adaptar, como criar e como atender essas pessoas, vocês também vão ter a possibilidade de aumentar a carga horária de vocês do estúdio, aumentar o número de pacientes do estúdio de vocês, ter uma novidade no estúdio, então não vai ser mais só um estúdio de Pilates, vai ser um estúdio de Pilates com um profissional capacitado para atender pessoas com necessidades especiais. Quantos das pessoas, dos alunos de vocês, se vocês fizerem amanhã uma enquete com eles, quantos têm parentes ou pessoas conhecidas que têm uma deficiência física? Olha quanta gente pode chegar e abrir esse mercado de trabalho para vocês. Não é mesmo? E quanto vale tudo isso para vocês? Tudo isso que eu passei hoje, todo esse meu aprendizado que eu tive desde 7 anos atrás, o quanto vocês acham que valeria isso? Vocês acham que seria meio impossível vocês se tornarem um profissional especialista em Pilates para pessoas com necessidades especiais? Vocês acham que seria muito surreal vocês terem uma formação completa com tudo que eu tenho para oferecer para vocês e essa formação vai ser surreal de caro, não é para mim, não vai dar, e aí vocês não só conseguirem e aprenderem a atender cadeirantes, mas aprenderem também a atender esclerose múltipla, doenças raras, síndrome de Down,
paralisia cerebral, fazer as adaptações, saber como colocar sem machucar um paciente com um acidente vascular encefálico, como amarrar a mão dele na barra sem machucar, o que eu utilizo para prender a mão, o que eu utilizo num PC para prender o pé. Será que um PC consegue fazer exercícios no Reformer? O quanto vale tudo isso para vocês? Vale daquilo que você vai levar, daquele valor que você vai adquirir, não do preço que você vai pagar. Ah, Camila, mas preço é importante. É mesmo? É mesmo. Mas dentro desse preço e desse valor, dentro dessa formação de Pilates para pessoas com deficiências, então, além de vocês terem toda a certificação e toda a formação se tornarem profissionais do Pilates com formação em Pilates para pessoas com deficiência. Vocês vão ter todo o material do curso, tudo isso que eu aprendi detalhadamente com a Giovana, de todas as doenças, todas as deficiências, deficiência visual, deficiência auditiva, como que eu atendo uma pessoa cega? Quais são os estímulos que eu vou usar? Como que eu deixo ela se conduzir dentro do estúdio? Como que eu faço para ela explorar uma chair? Então, desde a deficiência visual, deficiência auditiva, todas essas patologias mais leves e mais complicadas, a deficiência mais simples e a deficiência mais densa, a que mais acomete, todo esse material eu tenho pronto, passo a passo, para dar para vocês. Certificado com carga horária de 16 horas. Então, o curso ele é todo certificado, tá? Vocês vão ter a certificação, vão se tornar especialistas em atividade física, em Pilates para pessoas com deficiência. Deixa eu colocar tudo aqui. O curso, melhor ainda, como ele é online do jeito que eu tô fazendo com vocês. Tá? Online, porque assim vocês não vão ter gasto com alimentação, vocês não vão ter gasto com transporte, vocês não precisam se deslocar. Vocês me falaram ali no começo de vários lugares do Brasil que vocês estão assistindo essa aula. Vocês vão conseguir fazer o curso comigo da mesma forma, aí no conforto da sua casa, sentado na sua casa, no seu computador, no seu tempo, tá? Só que além de ser online, ele também vai ser ao vivo. Por que ao vivo? Por que eu não gravo simplesmente e coloco aqui agora? Porque esse primeiro encontro, esse primeiro curso ao vivo faz toda a diferença. Esse ao vivo é para que a gente tenha essa troca, para que vocês tirem dúvidas, para que eu coloque a minha experiência, para que vocês relatem para mim toda a experiência que vocês tenham, para que a gente tenha essa troca, para que a gente fique por 16 horas juntos, estudando, trocando informações, trocando ideias. Ele tem uma parte prática muito grande. Eu vou mostrar para vocês muitos exercícios em todos os aparelhos, no solo. Então, a gente vai conseguir fazer essa troca. Vocês vão ser capazes de, durante um exercício que eu estou mostrando, vocês vão ser capazes de criar outro e a gente já trocar informação aqui. E tudo isso, Camila, mas vai que no dia que você vai dar o curso, eu não posso assistir. Não tem problema. Esse curso ele vai ficar gravado e quem adquirir esse curso vai ter 1 ano para assistir. 1 ano de acesso você tem. Todo esse conteúdo rico, toda essa troca que eu vou ter com quem vai estar aqui comigo ao vivo, vai ficar gravada e você vai poder ver todas as dúvidas que foram tiradas, porque você vai ter o acesso a esse curso durante 1 ano. Bom, né? O que vocês acham? Vale a pena, né? Não precisa passar o carão que eu passei quando eu peguei o primeiro paciente com deficiência. Já vai estar tudo pronto, é só estudar e ir. E hoje, vocês que me aguentaram até agora, com os perrengues dos vídeos, de não ter som, de esperar a parte técnica me ajudar, hoje, só para vocês, 34 pessoas que estão comigo até agora, firmes e fortes me ouvindo aqui. Para vocês, se vocês adquirirem o curso hoje, vocês vão ter um grupo exclusivo no Telegram comigo,
onde cada exercício diferente que eu fizer com algum aluno deficiente, eu vou colocar lá para vocês. Cada novidade que eu tiver de atendimento, de artigo científico, de tratamentos novos para essas doenças raras, eu vou compartilhar lá com vocês. Cada dúvida que vocês tiverem de algum atendimento das pessoas com deficiência que aparecerem para vocês, vocês podem compartilhar lá, a gente vai ter essa troca nesse grupo do Telegram. Mas esse grupo só vai ter as pessoas que assistiram à aula, que estão aqui ainda, e que comprarem esse curso até hoje, meia-noite. E vocês merecem, então eu vou dar mais um presente para vocês. Lembra que eu disse que eu escrevi o livro Pilates para pessoas com necessidades especiais? Esse livro, ele tem prática, tem teoria, tem tudo detalhado, é um livro muito legal, tá? E eu vou estar dando ele de presente, ele está à venda aí na internet, mas para vocês que adquirirem o curso hoje, para essas 34 pessoas que ficaram comigo aqui, firmes e fortes, vocês hoje ganham o livro digital. Bom, né? Não vão passar o carão de interrogação que eu passei quando eu fui atender o meu primeiro paciente com deficiência, porque eu estou dando tudo pronto para vocês. E ainda estaremos aqui, 16 horas, ao vivo, eu passando todas as patologias e todos os exercícios para vocês. E aí eu pergunto de novo, quanto custa tudo isso, Camila? Quanto custa? E se eu falar para vocês, gente, que tudo isso custa muito menos do que uma mensalidade do Pilates que vocês vão cobrar para o primeiro aluno deficiente de vocês. É isso mesmo. Lembra que eu disse que vocês, quando começam a atender pessoas com deficiência, o valor é diferenciado, porque normalmente o profissional fica aquela aula de Pilates inteira com a pessoa com deficiência. Então, o valor é diferenciado de uma aula, de um plano normal de Pilates, tá? E se eu falar para vocês que hoje isso custa, tudo isso que eu vou ofertar para vocês, que eu estou oferecendo para vocês, a minha realidade custa menos do que uma mensalidade de Pilates. Chegou um paciente para vocês com deficiência, a primeira mensalidade já pagou o curso. Dependendo da região, ainda não vai nem usar a mensalidade total, viu? Ainda vai sobrar dinheiro da mensalidade. Vamos lá. O curso todo, ele está saindo R$ 597. Esse é o valor de tudo isso que eu falei para vocês. E hoje inclui o grupo no Telegram e inclui ainda o livro, tá? Que eu vou dar de presente para vocês. Mas só hoje, quase 10 horas da noite, vocês, 35 guerreiros que realmente estão aqui porque quiseram aprender, quiseram compartilhar essa história comigo, para vocês hoje, até meia-noite, o Gabriel vai estar colocando o link aqui para vocês do curso. Quem quiser adquirir o curso, ele tá só por hoje, com o presente do livro e com o presente do grupo de Telegram, R$ 497, tá? É isso, não falei que era menos do que uma mensalidade? Não vale a pena por esse valor, que ele vai ser 12 parcelas no cartão de crédito de R$ 49. É menos que uma pizza por mês vocês vão pagar. Vocês vão ter todo o conteúdo teórico de cada patologia que chega no estúdio de vocês. Tudo o que é evolutivo, o passo a passo de, olha, essa doença, a gente não vai conseguir segurar isso, ela é degenerativa, o paciente vai ter esse passo a passo, o que a gente consegue trabalhar é isso, tá? O passo a passo do que fazer e do que não fazer, com essa patologia não alonga, com essa patologia, cuidado com a carga, com essa patologia, não deixa o seu paciente muito cansado, porque ele não tem essa a doença dele não tem essa substância que gera energia para a célula. Tudo isso eu vou dar pronto para vocês. Tudo isso a gente vai estar aqui por 16 horas, tete a tete,
trocando informações, eu mostrando todos os exercícios, todas as possibilidades, e mais, não conseguiu estar comigo naquele dia, vai estar gravado por 1 ano. E ainda vai ter o livro. Beleza? É isso que eu tenho para oferecer para vocês. Só hoje, o link está aí, até meia-noite. E o nosso encontro desse curso vai ser daqui 10 dias. Dia 6 e 7 de maio, eu estarei online, ao vivo, com todos os inscritos do curso, tá? Aqui nós vamos passar um sábado e um domingo aprendendo muito o que eu aprendi na Marra. Beleza? Agradeço muito, muito, muito todos vocês por estarem aqui até agora. Eu sei que hoje, terça-feira, todo mundo cansado de trabalho. Foi um prazer compartilhar. Desculpem os problemas técnicos que aconteceram aqui de vídeo, mas a parte técnica é super eficiente. Já colocou o depoimento da Gia aí, tá? Para vocês assistirem. Tem o meu Instagram, @PilatesCamilaMorelli, e meu Instagram do meu espaço de Pilates é @CFTPilates. Sigam lá, eu vou colocando fotos, olhem qual horário do curso. Podem ir colocando as dúvidas aqui no chat, tá? O curso vai ser das 9 da manhã às 17, no sábado e no domingo. Teoria e muita prática, tá? Dúvidas, pessoal? Quem tiver dúvida... Então, Paulo, é o dia da pós, mas não tem problema, porque se você comprar o curso vai ser integral. Todo mundo que tirou dúvida, todo mundo que perguntou no curso, vai estar tudo gravado. Então, esse não é o problema. Quem não puder estar presente dia 6 e 7, o curso vai acontecer, e aí, no dia que você quiser assistir, é só você vai ter o acesso à sua plataforma e assiste todo o curso. Surgiu uma dúvida que não foi respondida no dia do curso? Não tem problema, vai lá no grupo do Telegram, me chama, coloca a dúvida e tá tudo certo. Tá bom? Gabi, beijo, tô te esperando aqui de volta, tá? Aproveita Portugal. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar desse assunto, eu gosto muito de colocar tudo isso que eu aprendi aqui, tá? E compartilhar tudo com vocês. Estou à disposição, podem me chamar a hora que precisar e a gente vai se falando. Dúvidas? Vocês têm um grupo lá no WhatsApp, eu vou estar aí respondendo. Se ficou alguma dúvida, se quiser me perguntar alguma coisa, pode colocar lá no grupo que eu respondo para vocês. Tá bom? Um grande beijo, obrigado pela paciência aí, e vamos espalhar essa sementinha, fazer isso crescer, 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 que tem 17 milhões de pessoas para a gente atender e ofertar esse método tão maravilhoso para elas. Um beijo, muito obrigada.